Bom dia, pessoal. A gente vai falar de um capítulo bem grande, assim, o assunto é bem extenso sobre parte de reprodução, né, dos animais e a parte do desenvolvimento. A parte do desenvolvimento a gente vai tratar basicamente de uma forma geral, né, essa questão, a gente não vai focar na espécie humana, mas basicamente a gente vai falar dos animais aqui em geral. A gente vai ver algumas diferenças. Reprodução, né, a capacidade de gerar descendentes, normalmente férteis. A gente vai ter dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. A sexuada normalmente envolve troca de gametas, gameta de um sexo masculino e feminino, e você vai ter essa troca. E a assexuada você não vai ter troca de gametas. Vantagens e desvantagens dessas reproduções. A reprodução assexuada vai ter como vantagem formação de clones, vai poder originar mais descendentes de forma mais rápida, como eu falei, rápida produção de descendentes com baixo gasto de energia, colonização de hábitats a partir de um só indivíduo, né, porque você vai espalhar rapidamente. Desvantagem: diversidade de indivíduos praticamente é nula, ou seja, variabilidade genética baixa, bem baixa, praticamente inexistente. Por isso, você vai ter difícil adaptação se você tiver alterações ambientais. São seres mais fracos. Não favorece a evolução porque esses seres não vão conseguir sobreviver a longo prazo porque tem pouca variabilidade genética. Em contrapartida, as vantagens da reprodução sexuada é justamente isso, grande variabilidade genética. Por isso, eles vão conseguir sobreviver mais, né, a qualquer tipo de mudança ambiental, o que vai favorecer a evolução desses seres vivos. Em contrapartida, ao contrário disso aqui, é um processo lento que vai gastar energia para quê? Formar os gametas, já que é um tipo de reprodução em que há troca de gametas. E também vai gastar energia para que haja fecundação, que é o encontro do gameta feminino com o gameta masculino para formar o zigoto. Então, se a gente pegar aqui a reprodução sexuada sem a participação de gametas, ocorre meiose para formar essas gametas. É um processo de divisão celular que a gente já viu e que você vai ter uma célula 2N virando N, então tem o encontro do gameta masculino e feminino formando o zigoto 2N. Como eu falei, permite uma variabilidade genética, o que vai contribuir para as espécies evoluírem e melhor se adaptar ao meio ambiente. A sexuada não vai ter participação no gameta, vai gerar indivíduos geneticamente iguais, que são chamados de clones. Eu vou citar 4 tipos de reprodução sexuada: divisão binária, brotamento, esporulação e fragmentação. A divisão binária é o que forma bastante clone mesmo, é a formação do clone propriamente dito, ou bipartição ou cisparidade, são sinônimos. O indivíduo vai se dividir como se fosse uma mitose em 2, e aí o que vai gerar 2 novos indivíduos iguais a ele. Brotamento: o indivíduo adulto forma pequenas estruturas, ou seja, vai saindo brotos do corpo de um indivíduo adulto e esse broto se forma e forma um novo ser. Esporulação: existe a formação de esporos, né, dentro desse indivíduo adulto, nesse indivíduo adulto, que germina como se fosse uma flor, ou seja, amadurece, e quando tem condições favoráveis, né, já estando maduro, vão originar um novo indivíduo. É como se fosse um brotamento, mas em condições ambientais favoráveis, né? Ao invés de formar broto, forma esporos. Brotos são como se fossem bracinhos e esporos são como se fossem bolinhas menores. Fragmentação: é como se eu pegasse e fragmentasse e cada pedaço originasse um novo ser. É muito comum haver isso nas planárias, que são plateumintos, os primos dos vermes achatados, né? Os parentes dos vermes achatados, e na estrela do mar também. Um pedaço do indivíduo se rompe, né, se fragmenta e dá origem a um novo ser. Nas plantas, isso é chamado de propagação vegetativa ou estaquia, mas nos animais é fragmentação. Outras formas de reprodução: partenogênese, que é a forma de você desenvolver óvulos não fecundados, abelhas, para formar, por exemplo, machos. Poliembrionia: um zigoto vai se dividir, originando vários embriões. É muito comum nos tatus e nos gêmeos idênticos. Então, eu tenho um zigoto que vai se dividir e formar 2 seres
que vão ser os gêmeos idênticos aqui. O mesmo ocorre com tatus. Processo parecido, na verdade. Pedogênese é uma reprodução assexuada envolvendo o estágio larval. E a neotonia já é quando o estágio larval sofre maturidade genital e faz reprodução sexuada. Então, pedogênese é uma reprodução assexuada no estágio larval e a neotenia é uma reprodução sexuada no estágio larval e que tem a maturação genital dessas larvinhas. Ou seja, é como se fosse uma puberdade precoce desses bichos. E aqui, como eu falei, a partenogênese, né, das abelhas. E aqui, se eu for fazer um óvulo não fecundado para gerar machos. Quando você tem o óvulo fecundado, você vai gerar fêmeas, sejam elas rainhas, sejam elas operárias. Classificação dos animais, né? A gente está falando de reprodução ainda em relação à produção de gametas. Você tem os seres dioicos, ou seja, eles são unissexuados, né? Cada um tem um sexo diferente. O macho vai ter um sexo e a fêmea vai ter outro. E cada um vai gerar um gameta, porque só tem um sexo e vai formar um gameta. Normalmente ocorre fecundação cruzada nesses animais, ou seja, o macho passa seu gameta para a fêmea, então é cruzada porque um passa para o outro. Os monóicos são os bissexuados ou hermafroditas. Eles podem fazer fecundação cruzada, por exemplo, a minhoca tem as duas estruturas, a minhoca 1 e a minhoca 2, mas eles podem trocar gametas ou se autofecundar. Como eles têm dois, eles mesmos ocorre a reprodução da troca no corpo dele mesmo, sem trocar com o outro coleguinha. Então, os bissexuados, né, os monóicos são bissexuados ou hermafroditas. Existe uma parada também chamada de dicogamia ou hermafroditismo sequencial, em que esses seres monóicos temporariamente produzem gametas masculinos e femininos no mesmo indivíduo. Então, o que acontece? Eles podem produzir um momento e depois produzir em outro. E aí, você vai ter, por exemplo, as minhocas e os caracóides jardins fazendo essa fusão de materiais de diferentes indivíduos, porque um produz agora, outro produz depois, e aí eles fazem uma fecundação cruzada, e isso favorece a variabilidade genética, essa separação temporal da produção de gametas. E, como eu falei, né, a gente vai ter aqui seres monóicos com gônadas masculinas e femininas, seus hermafroditas. As planárias, sanguessugas, minhocas, dioicos. Cada ser vai possuir uma gônada diferente. Tanto se for masculino, né, a gônada masculina, e feminina, a gônada feminina. São os unissexuados. Pavão, normalmente você tem dimorfismo sexual, ou seja, o macho exteriormente é diferente da fêmea, como o leão, né, que possui a juba e a fêmea não possui. O pavão, que possui a cauda do pavão e a fêmea não possui. Normalmente os machos são mais bonitos, ó. Natureza aí perturbada. A gente tem os ciclos de vida, que tem os nomes estranhos, basicamente. Você tem o ciclo aplobionte e aplonte, nossa, a gente tem que falar quase quebrando a língua, em que um indivíduo adulto, haploide, ou seja, N, vai fazer mitoses, vai produzir gametas por mitose. E aí ele vai produzir esses gametas por mitose, e esses gametas vão se encontrar e vão formar um zigoto diploide. E esse zigoto depois se divide e forma 4 esporos. Então, esse ciclo aplobionte e aplonte, você tem um indivíduo adulto haploide, que vai gerar esporos haploide, ou seja, haploide, por isso que é aplobionte, aplonte. E aqui eu tenho um aplobionte diploide, ou seja, eu tenho um indivíduo adulto que vai desenvolver normalmente um indivíduo igual a ele. Você vai ter um adulto diploide que vai fazer um processo de meiose para gerar gametas, e esses gametas vão formar o zigoto, que é o que ocorre no caso nos seres humanos. E aí esse indivíduo vai sofrer mitose e vai gerar seres 2Ms. Então, o aplobionte é para gerar esporos, o aplobionte diploide é o que acontece nos seres vivos, normalmente mamíferos, e o ciclo diplobionte, que é a alternância de gerações, ocorre normalmente em plantas e fungos.
Então, eu tenho um que gera esporos, eu tenho um que só gera gametas e eu tenho um que gera os dois, que é o diplobionte, alternância de gerações. O estágio diploide vai formar os esporófitos, que são os esporos, e o estágio haploide, que é o N, gera os gametas, que são os gametófitos. Quem gera os esporos é a meiose, nesse caso, e quem gera os gametas é a mitose. O processo parece meio contrário, mas é assim que funciona na alternância de gerações. Gametogênese. Gênese é início de tudo, como diz na Bíblia, etimologia lá do português, enfim. Gênese é o início, ou seja, da onde surgiu esse gameta, as origens do gameta. Ou seja, tem a ver com a produção de gametas, tendo como princípio ser uma reprodução sexuada, né? Então é mais importante para a reprodução sexuada. O local que ocorre são nas gônadas. Todos os animais possuem gônadas, que são órgãos que também produzem os hormônios sexuais e além dos gametas. Então, órgãos reprodutivos que produzem gametas e hormônios sexuais. Que ocorre? O processo que ocorre na gametogênese é a meiose, para haver a produção de gametas, que normalmente é o quê? São estruturas haploides, são células haploides, ou seja, só tem metade do material genético. E aí a gente vai ter, no homem, o processo para formar essa parada aí dos gametas é a espermatogênese, que é dividida em 4 fases. A gônada masculina são os testículos e dentro dele existem túbulos seminíferos com células ovo, chamadas espermatogônias, que vão gerar os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Já nas mulheres, a gente tem os ovários e as células ovos, ou seja, as células que originam tudo, são as ovogônias. E aí eu tenho 3 fases e o processo chamado de ovogênese ou ovulogênese. Então, na mulher tem um nome diferente, porque forma óvulos ou ovócitos. E no homem, por formar espermatogênese, é chamado espermatogênese. O espermatozoide é chamado de espermatogênese. No homem tem 4 fases, na mulher tem 3 fases. Pegando as fases aqui, você tem período germinativo, em que você tenha células germinativas normalmente, né, que vão originar. Então, você vai ter na fase intrauterina do homem, que vai prolongar para o resto da vida. Essas células germinativas dos testículos vão proliferar e vão virar as espermatogônias, que eu falei que são as que vão originar todo mundo. E aí, essa proliferação de células germinativas em espermatogônias, ela vai dar uma acelerada na puberdade. Por isso que a gente fala que os meninos, elas entram na maturidade sexual na puberdade. Mas isso ocorre desde a vida intrauterina dele, não para, ao contrário da fêmea. Então, uma vez que eu tenho espermatogônia aqui no período germinativo ou de proliferação, eu venho para um período de crescimento, que vai iniciar na puberdade. Você vai ter transformação nesses espermatogônias em espermatócitos primários, que aí eu vou ter já uma parada 2N aqui, no período de crescimento. Então, a espermatogônia está aqui, que vai virar o espermatócito primário, né, que é o período de crescimento. Aí, no período de maturação, é a fase em que eu vou ter uma meiose. Olha a diferença, 2N vira N, ou seja, reduz o número de cromossomos. E aí, cada espermatócito primário vai originar 2 espermatócitos secundários haploides. O espermatócito primário vai virar espermatócito secundário haploide. Então, o espermatócito primário é diploide, o espermatócito secundário haploide, diploide e haploide. E aí, eu tenho um período de diferenciação ou espermiogênese, que é o que não tem divisão celular e os espermátides vão se transformar, ficar com a carinha de espermatozoide aqui, como se fosse uma remodelagem, vão virar os espermatozoides. E aí você vai ter um trabalho de uma célula chamada complexo de Golgi para formar o acrossomo, que é a cabeça do espermatozoide. E aí os centríolos vão dar origem ao flagelo.